Nessa nova lição, iremos falar sobre deformação no modo de edição. Pois bem, então, temos em nossa cena 3D o nosso personagem, aqui a Suzane, o Monkey, que pode ser adicionado simplesmente pelo menu adicionar, Add Monkey, ok? Vamos então ao nosso modo de edição, Edit Mode, e vamos falar sobre algumas ferramentas também vitais para a modelagem. Inicialmente, com toda a nossa mesh selecionada, não esqueçam, toda a mesh deverá estar selecionada, então pressionemos em A se ela não estiver. Vamos em Options e vamos dar a opção X-Mirror. Dessa forma, nós habilitamos a opção de espelhamento da nossa mesh, ou seja, ações a serem efetuadas, no caso, ações que serão efetuadas no lado direito serão também efetuadas no lado esquerdo automaticamente. Então, quando estivermos modelando algo simétrico, como no caso desse macaco, essa ferramenta será de grande ajuda. Então, selecionamos este vértice e, como se vê, as ações efetuadas neste lado são repetidas neste outro lado. O mesmo serve para cá. E o mesmo vai servir se nós selecionarmos o lado esquerdo também. Então, verifiquem que essa ferramenta, ela praticamente reduz o nosso tempo de modelagem pela metade, caso estejamos utilizando um modelo simétrico e simétrico no eixo X. Ok? Muito bem. Então, além disso, nós podemos habilitar a opção Proportional e vamos escolher a opção Enable. E essa opção ela permite que nós façamos a deformação de uma maneira proporcional em nossa malha. Por exemplo, eu vou adicionar mais polígonos, mais vértices à nossa malha, para que esse efeito seja bem visível. Vou selecionar um desses vértices e, como você pode verificar, a nossa edição de uma maneira proporcional. Uma ferramenta no caso é o Proportional, ela aparece nessa forma de círculo, esse círculo branco, e quanto maior for esse círculo, maior a intensidade da edição proporcional. Verifiquem que para a gente deformar a malha, apenas precisamos escolher um vértice ou um grupo de vértices e fazer a sua manipulação com um manipulador de movimento ou com um manipulador de rotação, enfim. Essa edição ela é feita dessa maneira, também com o de tamanho, como se vê, e essa edição ela acaba de uma maneira proporcional em função do Proportional estar habilitado. Agora, se você achar que essa edição ela está se dando de uma maneira muito intensa, você pode diminuir a abrangência, o alcance dessa ferramenta simplesmente pressionando o botão esquerdo do mouse sobre o manipulador. Abre-se então esse círculo e você pode rolar o scroll do mouse para frente ou para trás para alterar a intensidade, a abrangência dessa ferramenta. Então, verifiquem que eu rolei o scroll do mouse para frente e agora a intensidade do Proportional é muito menor. Então, ao transladarmos este vértice aqui, ele também acaba tendo um efeito secundário nos vértices adjacentes e, como se vê, ele é capaz de criar uma edição proporcional. Então, essa ferramenta ela também é muito, muito importante. Bem, então vamos dar prosseguimento e falar sobre outras ferramentas. Vou desabilitar aqui o Mirror. Vamos falar sobre o Push. Então, vamos selecionar dois vértices e para habilitar essa ferramenta, simplesmente clicamos na tecla F6. Opa, perdão.
vamos em Mesh, Transform, vamos na opção Push Pull, e como se vê, nós podemos alterar a distância entre esses vértices. Podemos também alterar a distância entre faces e linhas. Então, isso fica por conta de vocês, ok? Para se alterar valores do push-pull, nós simplesmente, para alterar os seus valores de intensidade, claro, clicamos agora em 6, com ele já habilitado, e podemos fazer essas modificações aqui, utilizando esse pequeno menu, ao clicarmos em F6, ok? Temos parâmetros de proportional que podem ser modificados, diminuídos, como se vê aqui, ok? Uma outra ferramenta muito legal se trata, vamos selecionar todo o nosso toda a nossa mesh, vamos em Mesh novamente, Transform, e vamos habilitar a opção Shrink Fitting, ou Alt S. E o que essa opção faz? Simplesmente ela incha ou torna o nosso personagem mais fino. Então, ela acaba inchando o nosso personagem. Então, como vocês veem, o nosso personagem ficou mais cheio. Há também a opção To Sphere, que é uma ferramenta muito legal, que pode ser acessada pela tecla por comandos de atalho, ou simplesmente vindo em Mesh, Transform e To Sphere, que no caso pode ser acessada com o comando Shift Alt S. Esse comando, como se vê, ele transforma o nosso personagem em uma esfera, dá um aspecto esferizado a ele, um aspecto de esfera a esse personagem. Então, ao se mover o mouse para a direita, para a esquerda, esses valores que dão um aspecto mais arredondado ao nosso objeto são alterados, ok? Posso dar o comando Shift Alt S. Transform. Shift Alt S e o Sphere ele é ativado, ok? Então, essa é uma característica bem interessante também. É possível também que esse efeito não seja dado a toda a nossa mesh, mas sim a uma parte específica. Por exemplo, vamos adicionar à nossa cena um cubo. Vamos desabilitar o Proportional para não afetarmos essa malha referente ao macaco. Vamos adicionar cortes a esse cubo. Subdivide, vamos dar a ele 10 cortes, dessa maneira. E podemos agora fazer a seleção de uma quantidade específica de vértices, como se vê aqui. E podemos novamente aplicar este efeito, Mesh, Transform, To Sphere, e damos agora a nossa mesh um aspecto mais arredondado. Na verdade, não a mesh por inteira, mas simplesmente a nossa seleção. Cria-se então esse anel. Então, essa ferramenta é muito legal para a nossa modelagem. Por exemplo, podemos dar aqui uma extrusão no eixo Y, como se vê, e vejam bem, criamos então um cano em nossa figura geométrica. Então, essa figura ela é realmente muito útil. Podemos também fazer com que toda esta mesh, vamos selecionar apenas ela, clicando em L, toda esta mesh tome um aspecto também
arredondado. T-sphere novamente. Ok, verifiquem que criamos, então, esse efeito a toda a nossa mesh. Então, ela pode ser útil em muitas situações. Verifiquem que a nossa mesh agora ela tem uma série de faces e ela tem essa aparência facetada. Nós podemos simplesmente vir aqui em Tools e escolher a ferramenta Smooth Vertex. Perdão, Smooth Vertex. E a nossa malha ela é suavizada. Então, essa é uma opção também muito interessante. Esse efeito pode ser também dado a uma área. Por exemplo, vamos aqui ao modo de seleção por faces. Vamos selecionar toda essa área bem aqui. Novamente vamos dar o efeito em Transform to Sphere. E damos um aspecto mais boleado a toda esta área bem aqui. Então, como verificaram, nós podemos fazer muita coisa realmente com esta ferramenta. Vamos subdividir aqui algumas vezes, por exemplo, 10 vezes. Vamos dar o comando. Podemos dar um Shift R. Opa, perdão. Shift R executa o último comando, e meu último comando havia sido subdivisão. Então, vamos novamente Mesh, Transform, to Sphere e voilà. Criamos praticamente aqui mais uma pequena esfera atrelada à nossa malha. Bem, essa foi a nossa videoaula. Espero que você tenha gostado e daremos prosseguimento à parte de deformação em uma segunda aula. Até mais. Fiquem com Deus.